Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como começar a investir no mercado americano mesmo com pouco dinheiro. E com pouco é pouco? Isso aí. $5. Imagina, você pode ser sócio de Microsoft, Apple, Amazon, todas as grandes empresas do mundo começando com apenas $5. E nesse vídeo você vai aprender tudo sobre esse assunto. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Esse canal foi feito para você que aprender a navegar o maior e o melhor mercado do mundo, o mercado americano. Por isso, fique com a gente porque esse vídeo foi feito para você. Se você está procurando um canal dedicado exclusivamente ao mercado americano, a estratégias de trade, de investimento de longo prazo, ler esse mercado, entender o que está acontecendo, esse é o seu canal. Por isso, já deixa o seu like, considera subscribe para o nosso canal para você receber sempre o nosso conteúdo. Vamos ao vídeo porque hoje a gente tem uma coisa super importante. A gente vai falar como é que você realmente começa a investir no mercado americano com a quantidade de dinheiro pequena, limitada. E aqui você começa a investir, você tem a possibilidade de investir em qualquer estoque que está dentro do S&P 500. Então você tem 503 estoques, na verdade, para escolher por $5, dependendo da sua corretora. É um processo bastante simples, bastante fácil. E saber disso faz toda a diferença, porque é um primeiro passo para você entender, independente do seu objetivo financeiro, independente do seu capital hoje, o que vai acontecer na sua vida futura, você entender essa dinâmica que mesmo com pouco capital, para pensar, se você tem 5, 10, $25, que você não sabe exatamente o que fazer com esse dinheiro, você pode começar a investir nas maiores empresas do mundo. Só esse conhecimento já faz uma grande diferença, e com o que a gente vai trazer para vocês nesse vídeo, você vai aprender não só como executar de fato, mas você vai entender a dinâmica de você comprar isso em bons momentos para fazer com que o crescimento desses estoques, dessas frações de estoques, realmente faça diferença na sua vida financeira. Então, fica comigo até o final, é um vídeo curto, mas tudo que você precisa vai estar aqui, e vamos ao vídeo. Olha, essa história de você conseguir comprar estoque fracionado foi uma das melhores coisas que aconteceram no mercado nos últimos anos, sem a menor dúvida, pelo menos na minha opinião. O que aconteceu foi o seguinte, o nascimento de uma coisa que a gente chama aqui de discount brokers, as corretoras não tradicionais como Webull, Robinhood, até o próprio Cash App, para quem está aqui nos Estados Unidos, a premissa deles, eles começaram com isso, dando acesso ao investidor, ao retailer, ao investidor iniciante, a estoques de preços absurdos. Eu lembro que na época você comprava a Amazon muito acima de $2.000, a Berkshire Hathaway e até a própria, hoje em dia, Microsoft, Apple, 100, 200, $300, dependendo do estoque. Então, o que eles fizeram? Eles democratizaram esse acesso, permitindo que você comprasse ações fracionadas. Os grandes brokers não tiveram o que fazer, fizeram a mesma coisa, e hoje você tem, basicamente, em todas as corretoras aqui nos Estados Unidos, inclusive de corretoras para investidores internacionais, como Interactive Brokers, a Tasty Trade, você pode sim comprar seus estoques fracionados. Como é que isso funciona? Vai depender um pouquinho da sua corretora, porque existem corretoras onde você tem que colocar, você pode botar o valor em dinheiro. Então você não precisa mais fazer como antigamente, você tinha que escolher se eu quero 1, 2, 3, 5, 50, 200 ações de uma empresa específica. Você pode simplesmente, se você tem interesse em comprar, por exemplo, $1.000 ou $500 ou $100 de Apple, você só coloca o valor lá, 100, 200, 300, e ele vai te comprar o valor proporcional. Então você vai terminar com 1.3, 2.8, você não vai ter a quantidade completa de shares, mas você tem proporcional aos seus valores em termos reais de espécie. E existem outras corretoras, como a que eu uso, por exemplo, o Schwab, onde eles deixam que você tem uma página especial e você seleciona, você também pode comprar fracionado, onde você tem que ir num lugar específico dentro da corretora para escolher. É mais comum, na maioria das corretoras, que você consiga comprar qualquer estoque que participe do S&P 500, ou seja, talvez estoques como penny stocks, outros estoques que não sejam, porque penny stocks você pode comprar, existem penny stocks de 5 ponto qualquer coisa $. Você não sei se você deveria comprar, não é meu estilo de investimento de trade, mas e não. Mas o ponto todo é que você consegue sim comprar qualquer empresa por qualquer valor, começando com $5 e começando com qualquer tipo de capital acima de $5. Você pode comprar 7, 8, 10, 15, $20. Isso é uma grandíssima vantagem, porque uma das coisas que impedem muitas pessoas de investir no mercado financeiro é aquela velha história que todo mundo acha que mercado financeiro é coisa para gente rica, que hoje em dia eu acho que isso já mudou bastante, essa mentalidade, mas que o seu capital, como ele é muito pouco e você recebe um crescimento orgânico do estoque ou de dividendos desse estoque, você pode olhar para os seus 5, 10, $50 e falar assim, pô, isso aqui é tão pouco. Mas a verdade, pessoal, existem algumas coisas que a gente precisa contextualizar. Primeiro, se você consegue um valor, mesmo que pequeno, e você consegue investir constantemente nas melhores empresas, então você não faz como muitas pessoas fazem,
Tem muita gente que com pouco capital vai escolher estoques de qualidade duvidosa, para não dizer outras coisas, e aí você acaba comprando estoques que realmente eles não têm uma boa probabilidade de crescimento, você não consegue ver o rendimento que você quer e você desiste. Mas se você está usando esse mesmo capital, mesmo que limitado, para comprar as melhores empresas, as grandes empresas que têm um histórico de crescimento inegável no decorrer dos anos, você começa a ver o resultado disso, mesmo com um valor pequeno, e é quase que te motiva a continuar investindo, que eu acho que esse sim realmente que é a grande sacada. Mas tem mais coisas aí pra gente considerar. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Esse negócio de você conseguir comprar com 5 dólares, 10 dólares é muito bom, acessível pra caramba, mas as pessoas cometem um erro, e eu quero dividir um pouquinho de perspectiva aqui com vocês, porque de repente você começa a ver isso de um pouco diferente. O que acontece é que todo mundo aprende, todo mundo fala sobre diversificação. Você tem que diversificar seu portfólio, você tem que diversificar, você tem que comprar um monte de coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, principalmente uma coisa que é especialmente para ser contextualizada se você tem um capital menor e você está comprando estoque fracionado, aquela coisa toda. Quando você compra um ETF, qualquer ETF, mas vamos usar o S&P 500, por exemplo, você tem 500 estoques ali dentro. Você já está diversificando pra caramba, assim, não é quase impossível você diversificar mais que isso. Agora, se você pega um ETF muito específico, vou botar aqui para vocês o XLE, o ETF do setor de energia. Olha as empresas que você já está diversificando dentro disso. Então, se você usa esse capital, se esse capital já é limitado, e você usa comprando um monte de ETF, você está pegando esse valor, a gente tem um termo aqui em inglês que eu gosto, que é you're spreading yourself thin. É como se você pegasse uma massa muito deliciosa de alguma coisa e sabe, você coloca ela bem tão fina que você não tem rendimento, ela não cresce, aquela coisa toda. É basicamente o mesmo princípio. Então, se você tem realmente uma quantidade, um capital limitado, faz muito mais sentido você concentrar e você ser bem mais criterioso, mais cuidadoso da seleção dos seus estoques. Porque se você começa a comprar, vamos supor que você tenha capital para aportar, comprar estoque, 20 dólares por semana. O que a maioria das pessoas pensam? Diversificação, compra um monte de ETF e outras coisas. Elas pensam assim, se eu tenho toda semana, todo mês, 50 ou que seja, toda vez que esse dinheiro estiver disponível na minha conta de investimento, eu vou comprar estoque. Está disponível, eu vou comprar estoque. Isso não é uma boa estratégia. É uma estratégia que faz muito sentido prático, mas do mundo aí fora. Aqui dentro do mundo dos investimentos isso não faz sentido, porque você não vai estar comprando em excelentes momentos. Esses excelentes momentos, eles são geralmente associados com desconto que o estoque pode vir a ter. Então, vale muito mais a pena você acumular esse capital, 10, 15, 20, 50, o que seja, e você só deploy, ou seja, você só começa a usar esse capital para comprar ativos dentro de algumas circunstâncias. A primeira eu já expliquei para vocês, não diversifique em ETFs, pessoal. Pensem bem antes de fazer, seja consciente do que você está fazendo. Se você quer diversificar em centenas ou às vezes milhares de empresas comprando vários ETFs com um capital muito pequeno, você pode ter certeza que você está mediocrizando seu capital e você vai ter um retorno. Mas todo mundo fala de ETF, Bruno. Todo mundo fala. E essa não é porque todo mundo fala, porque é muito fácil você falar de ETF. Porque é uma das maneiras mais simples de você realmente mediocrizar o seu portfólio. Existe um valor e existe um resultado diferente para quem gasta um pouquinho mais de tempo a aprender valuation, aprender pontos de compra de estoque. Então, você colocar esse valor limitado seu, primeiro, para comprar só porque você tem dinheiro disponível na conta, não é uma boa estratégia. Você comprar ETFs demais, e eu vou falar uma coisa para vocês, que vai fazer parte de um próximo vídeo que eu estou fazendo. A maioria dos ETFs que existem nem conseguem bater o índice. É difícil, não é a coisa mais fácil do mundo, você encontrar um ETF que consiga bater, por exemplo, o SPY ou o VO. Não é todo ETF, são pouquíssimos, são raras exceções que conseguem fazer isso. E você vai estar com essa carga de estoques dentro desse ETF. Então, considera isso. Considera também comprar nesses pontos específicos, onde você tem pontos de desconto no mercado, ou seja, por alguma notícia, ou seja, por causa de algum suporte forte técnico, e você começa a aportar baseado nesses pontos, não simplesmente no valor que você tem na conta. Se eu tenho 5, eu tenho que comprar 5. Toda vez que eu tenho 5, 10, 20 dólares, tenho que comprar estoque. Acredita em mim, pessoal, você não precisa fazer isso. E para terminar, eu quero dar para vocês um pouquinho mais de perspectiva em termos de capital limitado. O que você pode fazer, uma outra estratégia que eu acho que vale bastante a pena. Quando você começa a concentrar em estoques de qualidade, eu diria o seguinte, existe
um bom número de estoques de qualidade por um valor bastante acessível, entre 30 e 50 dólares. Isso não é recomendação de investimento de maneira nenhuma, mas eu quero dar só uma maneira de você approach. Por exemplo, você pode olhar para a Intel, é uma empresa com qualidade, que tem algumas certas qualidades que eu gosto, mas por causa do capital, que é o exemplo que está sendo usado, você pode começar a aportar uma empresa como essa regularmente, junto com, por exemplo, o índice americano, o SPY, o VO, o QQQ. Então você pode concentrar por um período de tempo empresas específicas de valores mais acessíveis e os índices. E como é que você faz isso? Você coloca sempre um pouco mais de capital nos índices, porque você está diversificando de um jeito mais seguro. E você estaria numa situação financeira melhor de modo geral no longo prazo se você fizesse stock picking, se você escolhesse as melhores empresas que compõem o índice. Yes, mas talvez você com capital muito limitado seja um processo um pouco mais complicado. Mas o que acontece? Você coloca a maior parte do seu capital, talvez 60%, 65%, às vezes até mais, 70% ou 75% nesse tipo de ETF. E você vai colocando, aportando lentamente em 1 ou 2, 3 empresas de qualidade altíssima com valor mais baixo. O que acontece? Depois que você começou a acumular bastante estoques dessa empresa no decorrer dos anos, oxalá todo mundo consiga ter mais dinheiro no decorrer do mais trabalho, estuda mais, aprende uma coisa nova, tem mais o que oferecer para a sociedade, mais salário, e você consegue transformar aquele estoque que você comprou com pouco dinheiro por causa dessa oportunidade de você comprar estoque fracionado, e você começa a ter múltiplos de 100, você tem contratos múltiplos, ações múltiplas, você começa a fazer uma coisa chamada venda coberta de opções. E você começa a usar esse estoque, ou esse grupo de estoques que você comprou com um capital bastante limitado, para ser assim realmente um acelerador no processo de retornos da sua carteira. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Um ETF como, sei lá, XLU, vou botar aqui para vocês, XLU. É um ETF do setor de utilidades. É um ETF bastante seguro, porque ele é o setor de utilities que a gente chama aqui, é o que a gente chama de um setor assim, mais defensive, mais defensivo, ou seja, ele não tem muitos spikes, ele não voa, mas ele também não cai muito profundamente, porque são empresas que são mais estáveis, mais estruturadas, que pagam dividendos. Então, por exemplo, se você tem um capital limitado, vai comprando um ETF como o XLU, que paga um bom dividendo hoje de 3,7%. E você compra ele periodicamente, você não compra toda semana, todo mês, você compra quando ele está em pontos de desconto. E você começa a acumular shares desse ETF específico, só um exemplo. O que acontece? Com o decorrer dos anos em que você vai fazendo isso, você tem o crescimento orgânico, o crescimento de um ETF, que nesse caso, inclusive, está no fundo de um canal, então uma coisa para você pensar e observar. Segundo, é um ETF que paga dividendos. Vai pagando dividendo e vai ajudando no crescimento da sua conta. E terceiro, eventualmente, porque o valor não é muito alto do ETF em si, você pode ter múltiplos de 100, 200, 300, onde você consegue usar essas estratégias de opções para conseguir maximizar os seus retornos. Você pensando assim, pode pensar, porque é o que a maioria das pessoas pensa, como eu disse no começo, mas eu tenho muito pouco dinheiro. Eu tenho 5, 10, 20, 30 dólares, é muito pouco para começar. Mas como você tem a oportunidade de comprar estoques fracionados, e você começa por esse tipo de estratégia, você não está mediocrizando seu estoque, assim, spreading yourself thin, com um monte de ETF, com um monte de estoque, comprando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Comprando em pontos estratégicos, mesmo com pouco dinheiro. Eu não vou comprar quando está todo mundo comprando, eu vou comprar quando está no suporte que vale a pena. Você começa a ver uma diferença muito grande no seu portfólio, sem a menor dúvida. Por isso, pessoal, não se acanhe, não pense igual a maioria das pessoas, eu tenho pouco dinheiro, não está na hora de eu investir agora, eu tenho muito pouco, não faz o menor sentido. Se você tem dinheiro parado, por valor menor que seja, ainda assim faz sentido você investir nas maiores empresas do mundo, porque é assim que as pessoas têm feito. E não só as pessoas, as instituições. Por que as instituições, as grandes instituições financeiras, continuam colocando o dinheiro deles no stock market? Por que eles continuam comprando as melhores empresas do mundo? Porque as empresas, elas vendem uma coisa sólida, um serviço, um produto que as pessoas querem, que você, que os consumidores do mundo inteiro querem comprar, e por isso, com o crescimento dessas empresas, você tem resultado. E esse resultado, esse crescimento vem só para quem tem dinheiro? Muito ou pouco. É proporcional. E você vai criando, você realmente vai criando. Primeiro, você está criando o hábito de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você de um jeito que faz mais sentido no mercado americano, que tem um histórico de retornos que nenhum outro mercado tem. É verdade, não tem como você negar isso, não, é um fato inegável.
Também é o mercado mais resiliente. Vou botar esse gráfico já bastante conhecido, da quantidade de crises que a gente teve no último século, e mesmo assim o mercado americano continua fazendo o que eu sempre digo, que ele só conhece uma direção no longo prazo, que é para cima, e você está botando seu capital, mesmo que limitado, para trabalhar para você, para mudar o seu futuro, para fazer de você um investidor sofisticado, com resultados, pensando nessas coisas que eu falei. Coisinhas pequenas. Não comprar qualquer hora, não comprar qualquer coisa, não over-diversify, para você realmente se tornar um investidor. Você vai para o mercado, você fala assim, caramba, começando a ver os resultados, mesmo que seja pouquinho, plantando a sementinha para colher lá na frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, considere também subscribe para o nosso canal. Deixe também seu comentário, algum assunto, alguma coisa que você quer ouvir. Eu vou ter prazer de dividir com vocês. Eu vejo vocês de novo na próxima.